Agora deu? Sim. Ah, ótimo. Desculpa, gente, mas também foi só uma introdução, não vai prejudicar quem não viu, não. É, Então, a gente não tem total consciência de como nós estamos nos comportando. Tanto que, se você reparar, você não pensa sobre aquilo que você está fazendo. Quando você está escovando o dente, por acaso, você, tipo, tá pensando, eu estou escovando o dente. Não, né? Quando você está fazendo, quando você está escovando o seu dente, tomando banho, esses tipos de ações nós já fazemos com o nosso inconsciente, porque a nossa mente criou um padrão e nós apenas seguimos esse padrão. E o que eu quero ensinar vocês a fazer é criar um repertório comportamental para as operações, a ponto de vocês conseguirem operar de maneira saudável, sem precisar ficar acessando essas emoções, acessando o que está acontecendo. Então, de forma inconsciente, vocês vão operar de forma saudável. Por quê? Vocês já operam de uma forma adequada, vocês têm conhecimento da técnica, só que em relação às emoções de vocês, eu entendo que alguns de vocês, não sei se todos, ainda não têm noção de como funciona esse padrão comportamental de vocês. Então, consequentemente, vocês não conseguem ter as, as, as possíveis reações que vocês podem ter diante das operações. E para isso, agora entrando de fato na nossa aula, depois dessa introdução de meia hora, eu quero trazer para vocês 5 pontos que eu acredito que sejam muito valiosos para que vocês consigam começar a identificar como vocês funcionam de fato dentro de uma operação, tá? Então, se vocês quiserem anotar, anotem. Se quiserem perguntar alguma coisa, escrevam primeiro e aí eu vou abrir para as dúvidas para que vocês ativem o microfone e a gente vai fazendo essa aula ficar bem, bem bacana. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, gente, é uma pergunta, né? É um questionamento que muitas vezes a gente faz de forma errada. Por quê? Porque quando a gente entra nesse mercado financeiro e etc., automaticamente nós já entramos motivados pelo nosso ganho, por aquilo que a gente vai ganhar, por aquilo que a gente vai conquistar. Só que a pergunta principal, aquilo que vai nortear você dentro do mercado financeiro, não pode ser, não deve ser, em hipótese nenhuma, o quanto você quer ganhar. Porque se a gente analisar bem, se tratando de dinheiro, não tem um limite. Aquilo que for vindo é bacana para você, então é recompensador para sua mente. De qualquer forma, aquilo que você ganha. Agora, o que de certa forma a gente não está preparado é para o quanto a gente pode perder. Então, eu gostaria de trazer para vocês essa pergunta. Vocês precisam ter delimitado na cabeça de vocês, na mente de vocês, e começar a fazer a mente de vocês funcionar, fazer movimentações para o quanto vocês podem perder. Sabe? Por quê? A nossa mente, para trazer uma explicação um pouco mais ampla, nossa mente é formada de processos psicológicos básicos. Nós funcionamos com alguns processos que dão sentido de fato mesmo para aquilo que a gente faz. São 8 processos básicos que nós temos. E dentro deles existe o processo psicológico do ganho e da perda. Ou seja, basicamente nós já fomos programados para ganhar. E a perda é uma consequência do fato de nós sermos programados para ganhar. Ou seja, se nós naturalmente somos programados para conquistar, para trazer, para ganhar, nós não somos preparados naturalmente para perder. A perda é um processo que nós precisamos nos ensinar a fazer. Só que como na nossa vida, de certa forma, o que a gente perde é algo que não é o tempo inteiro, sabe? É algo que acontece periodicamente. Porque, por exemplo, você não perde dinheiro na rua todo dia. Você deixar cair uma nota na rua de vez em quando é algo muito raro de se acontecer. A menos que você seja uma pessoa extremamente desatenta, o que pode acontecer. Mas, de forma geral, nós não perdemos dinheiro, que é uma coisa importante para nós,
de forma natural, como se fosse natural. Então, dentro do mercado financeiro, vocês precisam começar a ter como estratégia, vocês precisam começar a ensinar a mente de vocês que perder é normal. Porque para nós, seres humanos, o processo natural é ganhar. O processo natural é você conseguir adquirir as coisas. Então, a perda é um processo que você precisa aprender a fazer. Você precisa aprender a ter. E vocês precisam começar a condicionar a mente de vocês a aprender a perder, a colocar sempre limites. Quanto que eu posso perder? O que eu estou disposto? Até onde vai ser confortável para mim? Por quê? Porque dentro de uma operação, pelo que eu pude observar vocês, eu não opero ainda, né? Talvez vá aprender, enfim, não é meu foco. Mas pelo que eu observo de vocês no grupo, é raro acontecer, não é comum, né? Todos os dias vocês operarem e só terem ganhos. Sempre tem um loss ali, 1, 2, 3. Às vezes o loss é um pouco maior do que o ganho. Então vocês precisam começar a ensinar a cabeça de vocês a lidar com a perda de forma natural. Fazer com que vocês entendam que ali vocês têm que estar preparados não para aquilo que vocês vão ganhar, porque o lucro já é algo esperado. Agora vocês precisam estar preparados para o que vocês vão perder. Dentro ali de quatro apostas que vocês vão estar fazendo ali, vocês estão dispostos a perder, por exemplo, em 3? São coisas que vocês precisam aprender. É como se fosse literalmente um diálogo com você mesmo. Ensinar a sua mente o processo de psicoeducação, que é como a gente chama na psicologia, é um processo de conversa com você. É você literalmente, como você ensina uma criança, ensinar para você quais são os seus limites, aquilo que você está disposto ou não. Isso envolve muito a questão do processo psicológico da perda. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, a princípio, é isso. É esse questionamento. O primeiro tópico é essa pergunta. Vocês precisam ter, gente, eu falo isso, parece óbvio. Parece muito óbvio. Eu acredito que em todas as aulas ou em qualquer coisa relacionada às operações, vocês escutam sobre isso. O quanto você pode perder. Mas vocês já pararam para pensar nessa pergunta com seriedade? Porque até então vocês vão operando, vão fazendo, vai ali, pede um ganho. Mas quando a coisa aperta mesmo, quando chega ali num momento muito crucial, onde você faz uma colocação um pouco mais alta e etc. Você está preparado? Você pode perder aquilo ali? Você tem condições de perder aquele valor que você investiu ali, se for um loss? Aquilo vai te desmotivar? Como que vai ser para você? Sabe? Você precisa começar a identificar ali, começar a ser mais observador em relação aos seus comportamentos diante de uma perda, para que você consiga ganhar de uma forma mais gostosa, para que o ganhar não seja seu foco, mas o perder menos seja. Porque que você vai perder é um fato. Não tem como você ter uma carreira no mercado financeiro sem que você perca. E preparar a sua mente já com antecedência para essas possíveis perdas é uma das principais estratégias que você pode ter para poder manter o seu equilíbrio psicológico. Porque, gente, uma frase que eu ouvi quando eu comecei a estudar a respeito do mercado financeiro e que me deixou muito assim, muito pensativa, acho que é essa palavra que eu posso dizer, foi que ou o mercado financeiro vai te trazer grandes avanços, um grande retorno, ou ele vai ser o grande responsável pelo seu total desequilíbrio psicológico. E isso é uma coisa muito séria. Vocês precisam ter noção de que hoje vocês operam, né, uma ferramenta, vocês operam uma plataforma que ou vai trazer para vocês os melhores recursos da vida de vocês, ou ela vai literalmente destruir toda a estrutura psicológica que vocês têm. Então, é muito importante que vocês tenham consciência do que vocês fazem e que vocês tenham total consciência também do quanto você está disposto a arriscar, né? Até onde vai ser confortável para você uma perda. Tá tudo certinho, gente? Vocês entenderam bem?
esse ponto? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito disso, a respeito da perda? Ou vamos seguir? Quero a participação de vocês. Vamos lá. Posso passar para o segundo ponto? Dá um ok aí, se todo mundo estiver de acordo. Ou se alguém quiser perguntar alguma coisa, já pede para esperar. Ótimo. Ok, ok. Vamos lá. A segunda coisa o segundo ponto que eu quero trazer para você é a importância de vocês analisarem o ambiente de atuação de vocês. Eu sei que pela praticidade de operação do mercado financeiro, o fato de vocês poderem operar em qualquer lugar, eu sei que teve um colega aí, acho que se não me engano foi o Alessandro, estava operando na beira da praia ali, tomando uma aguinha de coco, né? Uma coisa muito boa. Eu sei que pela praticidade de vocês conseguirem estar operando em qualquer lugar, basta ter ali um computador, um celular e internet, a gente pode cair na besteira, gente, de achar que pode operar em qualquer lugar. Mas eu vou comprovar para vocês agora que não. Vocês precisam sempre analisar ambientes favoráveis para a operação de vocês. Por quê? Porque a nossa mente funciona, voltando à questão dos processos psicológicos básicos, um outro processo psicológico que nós temos é a atenção. E a nossa atenção, ela é fracionada em dois pontos, que é a atenção concentrada e a atenção dividida. A atenção concentrada é aquela que você direciona para uma determinada atividade. Por exemplo, a minha atenção agora está totalmente voltada a trazer essa aula para vocês. Então, aqui agora está funcionando a minha memória, eu estou acessando conteúdo, a minha mente está trabalhando a todo vapor. Mas a minha atenção está aqui. Entendeu? Então, é a atenção que eu concentro em um determinado, em algum determinado ponto, né? Em alguma determinada atividade, na fala de alguém, enfim. E a nossa atenção dividida é a atenção que é o restinho, é como se fosse uma porcentagem da nossa atenção que fica para as outras coisas. Então, apesar de eu estar aqui trazendo para vocês, ainda tem uma porcentagem da minha atenção que está direcionada para as minhas influências externas. Então, por exemplo, o fato de eu estar aqui trazendo essa aula para vocês, explicando isso para vocês, não me impede de escutar que um carro passou lá na rua, ou que as pessoas passam lá fora falando e etc. Só que a minha maior porcentagem de atenção está aqui em vocês. Então, aquilo que está acontecendo lá fora não vai me chamar tanta atenção. Mas o principal ponto para isso não é porque eu somente, né, no caso, porque isso também conta muito, não é somente porque eu aprendi a concentrar a maior porcentagem da minha atuação, da minha atenção para essa tarefa que eu estou desenvolvendo. Mas é porque eu estou num ambiente silencioso e a qual as influências dele são muito menores. Eu estou numa sala fechada, aqui o ambiente aqui tem a acústica, né? Então não me atrapalha. Aquilo que acontece lá fora não rouba a minha atenção. E vocês precisam aprender a analisar o ambiente onde vocês estão atuando, onde vocês estão operando, onde vocês escolhem para atuar e as circunstâncias que esse ambiente proporciona para vocês. Eu sei que na parte técnica vocês estudam a respeito do horário, né? Vocês precisam saber qual que é o horário que o mercado está mais onde os ganhos são maiores, onde está mais favorável para que vocês operem. Só que se vocês estiverem na parte técnica ali, num horário favorável, mas caírem na besteira de operar em qualquer lugar, as influências externas vão comprometer a atenção que vocês estão ali trazendo para a operação. Então, vocês precisam começar a analisar como que tem sido o espaço onde você tem dado para operar, qual que é o ambiente, por exemplo. Eu sei que tem pessoas que operam no intervalo de almoço, no horário de trabalho. Mas é um momento bacana? O que está acontecendo no seu dia? Quais as circunstâncias que estão acontecendo para que isso não roube a sua atenção? Para que a sua atenção dividida esteja numa porcentagem maior?
Porque a nossa atenção é uma só. Então, é 100% de atenção. Só que ela é fracionada em atenção concentrada e atenção dividida. E o nosso foco durante a operação é que a porcentagem da atenção concentrada seja muito maior. Então, por exemplo, se você está em casa e naquele momento ali está acontecendo alguma coisa do lado de fora, na sua sala, automaticamente a sua mente vai querer roubar a sua atenção para aquilo lá. Principalmente se for um assunto ou alguma coisa que é do seu interesse. Então, uma outra dica que eu acredito que seja valiosa: treinem a mente de vocês a concentrar a atenção de vocês totalmente ou na maior porcentagem possível na operação e estejam em ambientes que sejam favoráveis para a atuação de vocês. Porque a técnica ali de escolher um bom horário, de escolher uma boa ferramenta ali para operar, para investir o dinheiro de vocês, é top. Mas se vocês estiverem no lugar errado, num ambiente que seja desfavorável, isso vai comprometer o sucesso da operação de vocês. Não que toda operação vai dar ruim, não. Mas é como se a chance de você sempre ter uma mente ali limpa, a chance de você tomar uma decisão mais assertiva vai ser mais comprometida. Então, o ambiente de atuação é extremamente importante para vocês. É aquela questão, né? A gente tem que manter alinhado ali a hora certa e no lugar certo. Não adianta você estar na hora certa, mas no lugar errado. Imagina você sair de casa, coloca ali no Uber, ali no aplicativo, o endereço, você contou o tempo direitinho, você precisa chegar no lugar 3h30, mas aí, de repente, dá algum erro ali no aplicativo e o Uber te leva para algum determinado lugar diferente. Você vai chegar na hora certa, mas não é o local onde você precisa estar. Então, fazer essas conexõezinhas, né? Se atentar para isso, colocar como algo de extrema importância, como uma prioridade, o ambiente onde você está é extremamente importante. Porque a nossa mente, gente, nós somos extremamente tentados o tempo inteiro a desfocar a nossa atenção. Principalmente se você já tiver uma tendência a ter a sua atenção fracionada. Tem pessoas aí que talvez tenham um pequeno grau de hiperatividade, que é onde a nossa atenção dividida fica ali a todo vapor, dividindo a atenção. Se você tem uma dificuldade de concentração, o ideal é que você se isole o máximo possível e que esteja em ambientes que sejam extremamente favoráveis para você. E aí tem pessoa, para cada um ambiente é um. Talvez a pessoa, se ela estiver num ambiente totalmente fechado, se ela tiver um pavor ali daquele ambiente, não vai ser totalmente favorável para ela. Entendeu? Então, o ambiente que eu falo não se trata apenas do lugar onde você está, mas nas condições que aquele lugar te proporciona. Te proporciona um silêncio adequado, um conforto, te proporciona ali um lugar onde você se sente seguro para desenvolver toda a sua atenção ali para a sua operação. Isso são coisas que você precisa estar atento para que você não comprometa ali o sucesso das suas operações. Então, para a mente de vocês, gente, um conselho que eu posso dar, uma orientação trazida relacionada a funcionamento mental: escolham bons ambientes favoráveis para a atuação de vocês. Tá joia? Tranquilo? Vocês estão entendendo direitinho? Vamos lá, gente. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é: trabalhe com padrões de valores e de limite. Ah, Stephanie, mas isso é uma coisa técnica que os meninos já ensinam pra gente, não é novidade para nós. Sim, exatamente. Acredito que vocês já aprenderam sobre gerenciamento de risco, né? Até onde vocês podem ir, etc. Só que, como que isso funciona psicologicamente falando? A nossa mente, como eu falei, né, na nossa introdução, nós funcionamos com padrões de comportamento. Ou seja, aquilo que a gente vai fazendo, a nossa mente vai se acostumando com aquilo ali e vai se acostumando. E automaticamente, quando você percebe, você já está fazendo alguma coisa de forma inconsciente. Então, aquilo ali já se tornou automático para você, né?
E o ideal é que esse automático chegue para vocês de uma forma saudável. Então, por que é tão importante vocês colocarem, estabelecerem padrões e limites para as operações de vocês? Por quê? Quando nós somos muito recompensados, nós temos uma tendência muito grande a arriscar. Por exemplo, se você percebe, vamos supor que você delimitou ali, você colocou limites ali para a quantidade de operações que você vai fazer para aquele dia. Então, suponhamos que você vai fazer 5 lances. Você vai ali, você vai investir, né, 5 vezes. Nas 4 primeiras, você investiu ali $10 e deu gain. Ok. A nossa tendência natural como seres humanos é, nossa, as 4 foram tops, talvez eu possa investir 20 ou $30, ou talvez os 40, porque pela minha análise aqui, vai dar bom de novo. A nossa tendência é como se fosse uma voz que gritasse. No momento onde a gente está indo muito bem em determinada coisa, é como se ativasse algo na nossa mente que tipo, eu posso ir mais. Isso é uma tendência natural. Só que é uma tendência que é extremamente desfavorável para nós no mercado financeiro. Esse impulso natural que nós temos em outras coisas pode ser muito bom, porque leva a gente a ter movimentação, faz com que a gente consiga de fato alcançar alguma coisa. Mas no mercado financeiro, gente, que é algo extremamente imprevisível, é muito arriscado. Então, o ideal é que você tenha padrões de operações e limites. Você não tem que limitar apenas a quantidade de operações que você vai fazer em um determinado dia, mas você delimitar também valores. E apesar dos seus ganhos, você não se distanciar daquele limite que você impôs, vai te trazer uma segurança muito maior, vai proteger aquilo que você conquistou. Porque a nossa mente tem uma tendência muito grande de boicotar nossos processos. Então, a chance de você errar ali em uma análise porque você acha que está indo muito bem é muito grande. Então, o fato de você ser ali, de você seguir à risca os seus limites, os valores que você impôs antes de começar a operar, vai te proteger demais. Vai lançar para sua mente um padrão novo de comportamento. Por quê? Ele vai calar a voz da tendência, da nossa tendência comportamental e vai estabelecer um padrão obrigatório. Nós funcionamos com 2 tipos de padrão. O padrão do nosso impulso, que é o nosso padrão tendencioso, que é a nossa tendência de agir. Todos nós temos uma tendência de ação em todas as situações que nós vivemos. Mas e nós temos a nossa ação obrigatória, que são os comportamentos que nós nos forçamos, entre aspas, a ter. E vocês optarem ali pelo comportamento obrigatório ao invés do tendencioso, né, do nosso impulso, vai proteger muito os ganhos de vocês. Por quê? Porque se ali nessas 5, como eu usei esse exemplo, tem alguém com o microfone ligado e tá dando um ruidinho no fundo. Se nesses 5 aí, nessas 5 ações que vocês decidem ali, né, operar naquele momento, se vocês decidiram que foram 5, se nas 4 primeiras vocês optaram por investir $10, se na quinta você segue o seu impulso, se for ok, se for ganho, ótimo, vai ser muito bom para você, mas para sua mente não. E se engana você achar que você ter assertividade em todas as suas operações do dia. Por exemplo, se você combinou que você vai ali fazer 5 lances, 5 operações naquele determinado dia, e os 5 foram ganhos, vocês acabam achando que aquilo é ótimo para vocês, mas nem sempre. Por quê? Porque aquilo não criou ali um limite natural. Porque, querendo ou não, a perda, ela nos molda muito mais do que o ganho. Então, por exemplo, se durante 5 dias seguidos você
opera e só tem ganhos em todos os lances que você faz, em todas as operações. A sua mente vai ter uma tendência de achar que você pode se arriscar mais. Não, eu estou indo muito bem. Então agora eu posso, ao invés de investir 10, eu vou investir 30. Só que a gente não analisa que a perda que você tem quando você investe o dobro, ou talvez um pouquinho que seja mais, é maior. Então, é como se o ganho cegasse um pouco a nossa capacidade de fazer análises mais concretas. Você acaba perdendo um pouco a sua capacidade de analisar com maior assertividade. Por quê? Quando nós estamos ali em determinado momento perdendo, por exemplo, você ganha 3 e perde 1, o fato de você perder faz com que a sua mente ainda esteja acordada para o fato de que a gente perde. Então, se você está ali só ganhando, só ganhando, só ganhando, e não se atentar ao fato de segurar a sua impulsividade, não manter os seus limites ali, o seu risco ali bem delimitado, se você fizer um investimento arriscado demais e se perder, isso vai te trazer um prejuízo muito grande a ponto de talvez você quebrar a banca. E isso não é bom, isso não é adequado. Então, por mais que vocês estejam ganhando e que vocês achem que a análise de vocês tá sendo boa, né, naquele momento ali, não fujam, gente, dos padrões que vocês estabeleceram nos inícios das operações. Porque senão vocês vão estar boicotando a mente de vocês. Vocês vão estar levando a mente de vocês a acreditar em algo que é ilusório. Porque a nossa tendência, como eu falei para vocês, é de ganhar. Nós nascemos naturalmente preparados para ganhar. Tudo aquilo que a gente ganha, para nós é ótimo. Mas nós temos que aprender a perder. E se vocês não tiverem esse padrão ali bem estabelecido e não seguirem obrigatoriamente, se obrigarem, se esforçarem para seguir aquele padrão que vocês mesmos estabeleceram, a mente de vocês vai começar a criar ilusões de que você não vai perder mais. É como se diminuísse ali os riscos da perda. E isso é muito perigoso. É isso que normalmente leva a pessoa a arriscar muito mais alto. Tipo assim, nossa, não, hoje eu só tive ganhos e eu tô precisando daquele dinheiro ali, não, eu vou investir mais. E normalmente é esse investir mais em um simples segundo. Vocês sabem disso melhor do que eu. O mercado muda, a bolsa muda e vocês podem perder um valor que vocês não estão preparados para perder. Então, analisem e não se distanciem do padrão. Se vocês querem arriscar um pouco mais em um determinado dia, já comecem arriscando mais. Não mude o padrão de operações no meio ali daquela... Não mude ali os seus lances no meio daquela operação. Então, se você abriu a sala com o intuito de fazer 5 lances ali de $10, faça os 5 com $10. Por mais que na análise de vocês tenha condições de investir mais. Porque vocês vão começar a condicionar a mente de vocês a fazer análises mais assertivas. Até que vocês estejam preparados para começar a mudar a quantidade que vocês investem. Entendeu? Porque, não, mas então vai ter hora então que eu vou perder dinheiro. Não, você não vai perder, de certa forma. Você talvez vai se privar de ganhar um pouco mais, mas também você vai estar se privando de uma perda que talvez você não esteja preparado. Então, tome muito cuidado, tá? Se vocês forem mudar ali o padrão do lance de vocês, mude para o aceitável, entre aspas, é que você mude para valores menores de acordo com a sua análise. Mas tenha muito cuidado ao aumentar os valores durante uma operação, porque nós sabemos o quanto que o mercado ele é imprevisível e a nossa mente é muito tendenciosa a cegar a nossa capacidade de análise. Então, tenham muito cuidado. Tá joia? Vamos pro próximo ponto. O próximo ponto que eu quero trazer para vocês é sobre o reconhecimento de sentimento. Você precisa aprender a reconhecer quais os sentimentos que você tem tido antes, durante e após a operação de vocês. Por quê? Porque o fato de você reconhecer os seus sentimentos no meio de uma operação, ou antes dela, ou após ela,
faz com que você aumente o seu percentual de inteligência emocional. A inteligência emocional, gente, é a nossa inteligência mais valiosa, porque ela faz com que a gente tenha um equilíbrio muito grande diante das atividades que a gente desenvolve. O fato de você conseguir perceber quais são as suas emoções te isenta de muitas consequências negativas para vocês. Então, por exemplo, se você consegue perceber que você está tendo um dia muito complicado e que a sua análise ali naquele momento pode ser comprometida, o ideal é que vocês optem por não operarem naquele momento, até que vocês consigam se reequilibrar emocionalmente falando. Por que eu estou falando isso? Porque se influências externas dos seus relacionamentos, etc., são gritantes demais, a gente acaba achando que o fato de você entrar numa sala de operação vai ser uma fuga para aquilo que você está vivendo. E esse é um grande erro. Você entrar para o mercado financeiro ali, querendo operar de certa forma para fugir de alguma coisa, para de ser algo consciente e se torna um jogo. Vocês não estão estudando o mercado financeiro, vocês não estão aqui me ouvindo para entrar numa sala de operação e brincar de investir. Não é um jogo, não é sorte. Vocês sabem, estudando a técnica, que não é sorte. Tem momentos que são favoráveis, etc. Mas não é sorte ou azar. São coisas que são friamente calculadas, que você precisa analisar. E o que você está sentindo de forma geral, não só vinculado ao mercado financeiro, demanda muito. Por quê? Porque a nossa capacidade de análise, não só no mercado financeiro, não só nas operações, mas de forma geral, está muito vinculada ao nosso estado emocional. Por que a gente vê tantos psicólogos, tantas pessoas dizendo: se você brigou com alguém, não tome nenhuma decisão. Você está de cabeça quente, não toma decisões. Por quê? Porque o nosso estado emocional, ele desequilibra a nossa capacidade de análise, o nosso poder decisional, a confiabilidade das nossas decisões. Então, se você se você fizer sempre uma observação ali, um levantamento de como estão as suas emoções antes de operar, ele ganha uma oportunidade de equilibrar suas emoções antes de entrar no mercado financeiro e acabar tendo perdas. Eu tenho certeza que se vocês fizerem ali, eu não sei se vocês aprenderam, seus meninos já deram essa dica para vocês, mas eu acho muito interessante vocês fazerem tipo um score de operações, do comportamento de vocês durante as operações. O pessoal já faz isso, Raoni? Vocês já fazem isso? De, por exemplo, demarcar quais foram os resultados de vocês para analisar como é que foi durante a semana, durante o mês? A gente faz de acordo com a meta, né? Cada um tem um gerenciamento de risco, cada um tem a meta de stop loss e meta de stop gain. Então, o que a gente faz é somente isso. Entendi. O ideal que eu tô querendo trazer para vocês é que vocês tenham, sei lá, tipo um caderninho ou algum lugar onde vocês possam anotar quais foram os ganhos, as perdas, o resultado final daquele dia e que vocês façam uma análise daquilo durante a semana. Isso é treinar a mente de vocês a criar um novo tipo de padrão de comportamento. Por quê? Porque vocês vão começar a reparar que os dias que vocês tiveram mais perdas, vocês com certeza vão passar a associar essas grandes perdas a um dia ruim. Isso é algo que eu tô falando assim com vocês, gente, com garantia. Se vocês passarem a criar o hábito de anotar, de fazer ali uma comparação daquilo que vocês estão ganhando e perdendo, e fazer isso semanalmente ou mensalmente, se você olhar os dias que você perdeu mais, muito provavelmente a sua capacidade de análise estava um pouco mais comprometida. Porque, gente, na maioria das vezes não se trata do mercado. Porque quando a sua capacidade de análise está ali intacta, está perfeita, você sabe que você tem que parar.
Então, você não vai arriscar tanto. Se você percebeu que o mercado não está favorável para você, você não vai continuar arriscando. Você não vai continuar investindo, você não vai continuar operando naquele determinado momento. Então, é um entendimento que você tem quando a sua análise ela está ali intacta. Mas se por outras influências externas, e há um desequilíbrio emocional ali, e você não identificou que emoção que está desregulada, que emoção que está fora do lugar, a sua análise vai estar comprometida. Então, você não vai conseguir verificar com plena convicção, com plena certeza, quais são os passos que você precisa tomar. Então, vocês precisam fazer um reconhecimento de sentimento, de emoções. Isso é uma dica que eu também considero valiosa antes das operações. Se você perceber se aconteceu algum fato, algo que te estressou demais, entristeceu demais, e você está se sentindo desequilibrado, o ideal é que vocês não operem até se sentirem tranquilos e equilibrados o suficiente para que a análise de vocês não sejam comprometidas. Porque aí, nesse momento, gente, você pode ter as melhores técnicas do mundo, mas o emocional ainda vai falar mais alto. Porque na divisão do nosso emocional e do nosso racional, sempre, não importa o nível, a porcentagem de inteligência emocional que vocês tenham, sempre vai falar mais alto o emocional. Então, tenham cuidado com as emoções de vocês. Priorizem isso para que vocês diminuam aí as consequências negativas das operações de vocês, ok? Tem alguém com o microfone ligado aqui no fundo. Dê uma olhadinha nisso aí. Aí, obrigada. Vamos lá, pessoal. O quinto e último ponto que eu quero trazer para vocês é um ponto que eu acredito que vocês já ouviram demais, mas eu não sei o quanto vocês levam isso a sério. E eu vou continuar falando isso, gente, até vocês, tipo assim, não, Stephanie, tá bom, não precisa falar, porque eu já aprendi, eu já coloquei isso, já é algo intrínseco em mim e não me atrapalha mais. Eu vou sempre falar sobre isso. Muito provavelmente eu vou falar sobre esse quinto ponto em todas as aulas que eu der para vocês, para que vocês reconheçam a importância disso. O quinto e último ponto é: tenham clareza de propósito. Gente, a nossa mente funciona sempre, sempre, em relação a Caiu aí, ó. Dá uma olhadinha que caiu. Calma aí, galera. A Stephanie já tá voltando já. Pode ficar na sala. Voltou, gente? Vocês estão me vendo? Tá ok? Voltou? Ok. Agora tá de volta. Voltou? Tá tudo ok direitinho de novo? Certinho, gente? Posso prosseguir? A minha internet acabou, tive que comprar um pacote. Posso dar prosseguimento? Tá tudo certinho? Ok. Então tá, vamos lá.
Por que eu falo sobre a clareza de propósito? A gente a gente acaba caindo na besteira de achar que o que manda ali no mercado financeiro, né, no momento das operações, que o mais alto escalão de vocês são as metas. Mas, na realidade, o que nos move, o que move o nosso comportamento, o que gera em nós a ação, é a nossa motivação, é o nosso propósito. Eu até falei sobre isso esses dias em um texto, né, que eu postei no Instagram, a respeito do processo psicológico básico da motivação. A nossa motivação, ela gera um propósito. Ou seja, todos nós temos propósitos que são enraizados em nós e que muitas vezes nós nem reconhecemos qual é. Um propósito de talvez ser ali um milionário, né? Quem não? Mas nós temos propósitos, nós temos alguma coisa que nos motiva a ter ações. E aí, o que acontece dentro do mercado, né, nas operações de vocês? Qual que é a importância do propósito? O propósito, ele cria automaticamente em nós, a partir do momento que ele é delimitado, que você tem total consciência do seu propósito, ele cria fronteiras psicológicas. O que é isso? É como se fossem marcos de locais onde você não pode passar. Por quê? Porque você sabe que se você toma alguma decisão, que se você tem algum determinado comportamento que vai, de alguma forma, trazer consequências negativas que atingem o seu propósito, você não vai atravessar aquela linha. É literalmente uma fronteira, um limite. E o que acontece? Quando nós não temos o nosso propósito, especificamente trazendo para o mercado financeiro, bem delimitado, a tendência é que a nossa análise seja comprometida. Por quê? Porque no final das contas, você não sabe por que você está ali. Você precisa ter noção de por quê, você precisa ter a total consciência de o que você está fazendo ali na frente daquele computador operando. Não é só a técnica, mas qual é a razão intrínseca que está ali fundamentando o seu comportamento de operar. O que está levando você a operar? Por quê? Porque quando você tem um propósito, você se modela ali para aquilo ali. Você pensa com mais clareza. Como, por exemplo, você está trabalhando num serviço, em um emprego que você não gosta. Você não gosta daquele lugar de jeito nenhum, mas você também não consegue sair. Tem um propósito, algo está fundamentado para que você não consiga tomar a decisão de sair. Por quê? Porque aquilo ali, muito provavelmente, a sua saída vai ser algo prejudicial para o seu propósito. É algo que vai trazer riscos para o seu propósito. Pode ser a sua família, pode ser uma conta, talvez uma dívida que você tem para pagar, que se você sair do seu serviço, você não vai conseguir arcar com aquilo ali, com aquele compromisso. Então, sempre existem razões muito sérias, que são realmente ali a pedra fundamental para os nossos comportamentos. E o comportamento de vocês de operar, a ação de estarem operando, precisa ser fundamentada num propósito, gente. Eu falei isso na primeira aula que eu dei, né, naquela aula geralzona. Eu não sei se todos vocês fizeram, mas se vocês ainda não têm, escrevam uma lista, montem uma lista de metas para vocês em relação ao propósito de vocês. Qual que é o meu propósito? Aonde eu quero chegar? O que eu quero proporcionar para a minha vida aqui no mercado financeiro? Porque esse propósito vai criar fronteiras psicológicas saudáveis para vocês. Vai livrar vocês de decisões que sejam errôneas. Então, por exemplo, quando você... E outra coisa, isso é algo assim que eu acho fantástico. Se vocês acham que tem um propósito,
e tal, tá tudo muito bem definido na mente de vocês. Mas se vocês ainda não escreveram, se vocês ainda não retiraram isso de dentro da mente de vocês, vocês não conseguiram atingir em 100% ali a capacidade de vocês de se mover em função desse propósito. Por quê? Porque quando a gente só pensa em determinada coisa, a nossa capacidade de absorção daquele conteúdo é menor, porque é algo que existe, mas a nossa tendência é confundir aquilo com o que é imaginário. A nossa mente, isso é algo que é muito fantástico. Se vocês não entenderem, se eu falar desse ponto muito tecnicamente, vocês me peçam para poder dar uma aliviada, porque eu acabo falando sobre isso de uma forma um pouco mais dura, né? Mas a nossa mente, ela é dividida no que é real e no que é ilusório. Então, se é essa fronteira, não tem meio a meio, não. Ou é real para sua cabeça, ou é real, ou é imaginário. Quando você tem um propósito que você ainda não externou, que você ainda não trouxe para fora, que você ainda não escreveu, você ainda não contou para alguém, que você ainda não, assim, fez a sua mente de fora para dentro, do externo para o interno, reconhecer aquilo, fazer o processo de reconhecimento, a sua mente automaticamente lança aquilo para o campo do ilusório. Por que existem muitos sonhos que nós temos que às vezes a gente fica assim, não, é impossível. Não, eu nunca vou conseguir isso aqui. Porque muito provavelmente você ainda não externou aquilo para que a sua mente consiga reconhecer e começar a trabalhar em ferramentas que vão fazer com que aquilo seja possível. Então, por exemplo, meu sonho é ter um Porsche amarelo. Para mim, isso parece impossível. Porque a minha mente tem a tendência de pegar aquilo e lançar para o imaginário, lançar para o ilusório, fazendo com que eu acredite que eu não vou conseguir alcançar aquele objetivo de forma nenhuma. Ou seja, isso é uma forma da nossa própria mente nos auto-boicotar. Então, se você ainda não retirou, se você ainda não criou, não tirou propósitos de dentro da sua mente e ali colocou, faz um quadro, se preciso for, para você olhar para aquilo todo dia. Você ainda não iniciou na sua mente o processo de reconhecimento proposital, que é um processo que a gente faz, que a nossa mente faz de forma automática, né? Que é coisa de fração de segundos. Quando você olha para determinada coisa, você reconhece e aí você armazena aquilo. Ou seja, é algo que você criou, nasceu da sua mente, é algo do seu coração, é um propósito de vida, mas você está trazendo para fora para poder botar para dentro de novo. Esse processo que a gente faz é que realmente delimita o propósito. Então eu quero desafiar vocês, gente. Pode ser muito mais difícil do que parece ser. Eu quero desafiar vocês hoje nessa aula a tirarem alguns minutos e escreverem ali metas que vocês têm especificamente para o mercado financeiro. Se o seu propósito é trazer uma vida melhor para sua família, estabeleça um padrão de vida que você quer e deixa esse propósito criar as fronteiras psicológicas que vão te poupar dos erros que você pode cometer e arriscar esse propósito seu. Se seu propósito é comprar um carro que é o carro dos seus sonhos, coloque esse propósito para fora e deixe a sua mente trabalhar com reconhecimento para fazer com que você crie estratégias para isso. Você precisa ter propósitos específicos para o mercado financeiro. Eu não estou falando aqui, gente, de propósito de vida, não. Eu nasci para isso, eu preciso fazer isso na minha vida. Não, eu estou falando de metas específicas para o mercado financeiro. Porque, por exemplo, talvez, eu quero uma casa, mas essa casa eu vou comprar com o meu salário. Eu vou dividir ele na caixa, vou pagar alguma... Não, eu quero que vocês criem metas que vocês só vão alcançar com o mercado financeiro. Porque isso vai gerar em vocês motivação para continuar,
mas sem comprometer o equilíbrio de análise de vocês. Então, vocês vão criar ali fronteiras psicológicas que vão fazer com que vocês operem, com que vocês se movimentem dentro do mercado financeiro de uma forma mais saudável. Então, tenham propósitos estabelecidos. Tem limite para o propósito? Tem que ser um só? Não. Se você quiser fazer 10, você vai fazer 10. Mas reconhecendo que vai ser um grau de dificuldade um pouco maior. Mas estabeleçam propósitos para a operação de vocês, para o desenvolvimento de vocês no mercado financeiro. Tenham bem delimitado, escrito. Falem sobre isso com alguém de confiança, lógico, com frequência. Faça com que a sua mente consiga reconhecer. Por quê? Porque aquilo que a gente ouve, os nossos sentidos externos, eles fazem com que a gente fixe muito melhor o conteúdo do que aquilo que você apenas pensou. Porque ele diminui as chances do seu psicológico lançar para o ilusório que eu falei. Fazer com que você mesmo acredite, com que você mesmo se boicote acreditando que não é possível alcançar aquela determinada coisa. Então, gente, façam esse processo. Isso se chama reconhecimento. Se você fala, aquilo que sai da sua boca, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, que é vinculado ao seu propósito, aumenta muito mais a sua motivação para estar atuando de uma forma mais efetiva, mais eficaz. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que vocês também compreendam que o mercado financeiro é algo que vai trazer estrutura para vocês, mas a longo prazo. Tá joia? Eu espero que vocês tenham pegado essa dica. Essa última dica também é valiosíssima. Gente, não ignorem isso. Coloquem façam, pode parecer besteira vocês sentarem para botar um sonho. Stephanie, que coisa mais adolescente você pegar e colocar no papel ali, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Não, mas são formas da sua mente, são estratégias pequenas, mas que têm um poder enorme de fazer com que a sua própria mente comece a trabalhar em favor daquilo que você quer construir, daquilo que você quer, daquilo que você tem como objetivo, como propósito mesmo, dentro do mercado financeiro. E eu acredito muito que vocês, com esses 5 passos que eu trouxe, vão conseguir já ir alcançando. O Romilson trouxe algo bem bacana. Meu primeiro propósito é fazer uma viagem só com dinheiro daqui no final do ano. Olha que interessante. Isso vai fazendo com que você consiga mesmo fazer sua cabeça trabalhar para aquilo ali. Você tendo esse foco, você vai direcionar, Romilson, o seu foco para aquilo ali. Então, na hora que se seu propósito é esse, você hoje está trabalhando no mercado financeiro, para isso, a sua mente vai criar fronteiras psicológicas para quando você for gastar dinheiro de operação, te lembrar que o seu propósito é fazer uma viagem, não é gastar com outra coisa, a menos que seja de extremamente urgente e você, né, tenha que alterar ali de certa forma. Mas, de forma geral, ter propósito, gente, é uma das coisas mais ricas que vocês podem ter no mercado financeiro. Sensacional. Só uma pergunta, falando sobre mudança de mente, demora muito para reeducar a nossa mente? Gente, isso é uma coisa que é interessante, uma pergunta muito interessante. Normalmente, a dificuldade do processo de reeducação da mente depende do quanto você já viveu. Por quê? Quanto mais anos você vive com um determinado padrão de comportamento, mais ele é enrijecido na sua mente. Então, por exemplo, se você passou ali 20 anos da sua vida acordando, escovando o dente, tomando café, para você modificar essa ordem aí do seu comportamento vai ser muito difícil, porque é o que eu falei, se torna automático. Aí que entra a reeducação mental, você reeducar sua mente, diz muito a respeito de você se atentar para os seus comportamentos. É você parar de agir inconscientemente, entendeu? É como se você desligasse, de certa forma, o piloto automático da sua vida, que é a forma como você vive de forma automática, e literalmente assumisse o controle.
Ali você vai realmente conseguir observar melhor seus comportamentos e modificá-los de acordo com o que for necessário. Então, depende. Depende do tempo que você viveu com aquele determinado comportamento ali, e também depende do esforço que você faz para conseguir mudar. Respondido? Ô, Stephanie, Oi. voltando ao propósito que você disse aí, que eu acredito que quando a gente encontra uma identidade, né, e quando a gente tem um propósito, tudo se alinha na sua vida. Então, voltado a isso, o que falar sobre pessoas que querem desistir nos primeiros obstáculos? 100% de certeza eu afirmo que ela não tem um propósito delimitado. Ela acha que tem. Muito provavelmente ela ainda não externou aquilo que ela vê, que ela acha como propósito. Ela acha que ela tem um propósito, mas ela não tem. Porque quando o nosso propósito, quando você tem total certeza daquilo que você quer, daquilo que você quer alcançar, daquilo que você vai alcançar, a sua mente gera motivação automaticamente e você não consegue não correr atrás daquilo. Então, se você está sendo movido por desistência, se você talvez não tenha conseguido se movimentar, se você está vivenciando épocas no mercado financeiro, onde os primeiros obstáculos que você está tendo, ou talvez uma fase que você entrou, onde você está tendo muitas perdas e isso está te desmotivando, das duas, uma ou talvez as duas. Você está vivendo uma fase de grande desequilíbrio emocional, você precisa urgente se reequilibrar, e o seu propósito não está bem estabelecido. Porque, gente, a gente só tem certeza que é um propósito. Eu não estou falando de metas, tá, gente? Meta e propósito para nossa mente são coisas totalmente diferentes. Meta, se você alcançou, se você não quiser alcançar aquela determinada meta, tô cansado, aquilo te para, né? De não alcançar a meta do dia, etc. Mas o propósito, você não consegue desistir dele. A sua motivação, ela vai realmente ali se direcionar toda para esse propósito. Então, por mais que os loss cheguem, que os dias ruins cheguem, você vai continuar se movimentando para aquele propósito. Aí você vai pensar um pouco melhor a respeito do que você tem que fazer, de quais são os comportamentos que você está tendo que influenciam negativamente no alcance desse propósito. E você vai ter uma autoanálise muito mais favorável em relação a esse seu propósito. Top, top. Mais alguém, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveite. Vocês entenderam direitinho? Alguma coisa ficou em dúvida? O que vocês acharam dessa aula, gente? Feedback, eu quero feedback agora. Falem para mim o que vocês acharam. Tragam pontos aí. Vamos colocar em prática aí tudo que eu falei. Vocês querem que eu repita aí os 5 pontos de forma rápida? Só para caso vocês não tenham pego ou tá tranquilo? Qualquer coisa também eu posso mandar no grupo os pontos separadamente. Na próxima aula, gente, eu vou trazer como é que fala, Raoni? PowerPoint. Vou trazer a aula do PowerPoint. Mas é porque eu aqui no meu consultório eu tive alguma interferênciazinha com a internet, e aí eu não consegui fazer a aula no computador, então não teve como dividir a tela para trazer o PowerPoint para vocês. Mas, de verdade, eu quero mesmo conseguir ver resultados. E de verdade, gente, uma coisa que eu vou mandar, o Robson, para você, os pontos e vou citá-los novamente. Uma coisa que eu quero que vocês façam, ou uma outra coisa que, tipo, isso é um tópico da próxima aula, mas eu já vou deixar vocês com um gostinho de quero participar para vocês não faltarem na próxima. A nossa mente trabalha com recompensação. Então, toda vez que você recompensa a sua mente por algo bom que você faz, por exemplo, uma análise assertiva, ela vai querer manter aquele padrão de comportamento ali. Então, gente, quando vocês observaram que vocês fizeram análises pessoais que foram bacanas, se recompensem por isso, falem sobre isso, manda lá no grupo. Gente, eu vejo que vocês mandam muito sobre, nossa, hoje foi 7-2, 5-1, isso é muito bom, isso são formas de recompensar a mente de vocês, mas quando vocês perceberem também que fizeram avanços psicológicos ou de controle emocional, falem sobre isso também,
porque a mente de vocês vai acionar o ativo recompensador e vai ser muito mais favorável para vocês continuarem mantendo esse padrão de comportamento. Oi, Stephanie. Oi? Fazer uma observação aqui bem interessante. Isso que você está falando aí sobre pensamentos que vão gerar motivos e motivos geram propósito. Isso é tão top que em todos os livros de desenvolvimento pessoal, seja dos mais famosos aos comuns, por exemplo, Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, seja Napoleão Hill, que foi um cara que estudou por mais de 30 anos sobre estrutura do sucesso. Por que as pessoas mais ricas dos Estados Unidos, né, seja Andrew Carnegie, Henry Ford e por aí vai, por que essas pessoas tiveram tanto sucesso na vida? E a base principal deles terem tanto sucesso na vida foi exatamente começando aí a partir de um pensamento, a partir de um propósito, que acaba gerando motivo e esse motivo acaba gerando resultado. Fantástico. Gostei demais dessa observação psicológica. Uma coisa que eu ouço muitas pessoas dizendo, isso é algo que o Raoni fala com muita frequência, né, Raoni? É que a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Vocês já ouviram essa frase? Não é você que trabalha para ter dinheiro. O dinheiro precisa trabalhar para você. Isso vai muito também da questão de mindset, etc. Mas isso também se aplica à nossa mente. A gente precisa entender que não somos nós que trabalhamos mediante um comando da nossa mente. Nós que damos comandos para que ela haja. Nós precisamos aprender. Gente, isso é algo realmente educacional. Você vai ensinar, você vai mudar a educação da sua mente. Você vai fazer com que ela comece a trabalhar para você. Com que seu senso de observação, de autoobservação, seja maior. Quanto mais clara for a leitura que você fizer de você mesmo e das suas emoções, dos seus comportamentos, muito mais eficazes vão ser os seus comportamentos, muito mais assertivas vão ser as consequências daquilo que você fizer. Então, vocês precisam realmente colocar como foco, não, eu preciso me observar mais e eu preciso fazer com que a minha mente trabalhe para mim, para que o meu sucesso seja alcançado com maior velocidade. É isso, gente. Então, repetindo os 5 pontos. Tenham sempre a pergunta na mente de vocês. O quanto você pode perder. O foco não é o quanto você quer ganhar. É o quanto você pode perder. Entendam sobre o processo psicológico da perda. E levem isso, sim, com a maior seriedade possível. O segundo tópico que eu falei foi sobre o ambiente de atuação. Sobre vocês analisarem onde vocês estão, onde vocês vão atuar, onde vocês estão atuando, onde vocês estão operando, para que vocês evitem fazer operações em ambientes desfavoráveis para vocês. Não é bom, compromete muito o desempenho de vocês nas operações e é algo que demanda muito. Lembrem sempre da atenção concentrada e da atenção dividida. Lembrem sempre, gente, isso é algo que toda vez que vocês, antes de operar, você fala, não, a minha atenção vai estar totalmente focada aqui, ou o lugar onde eu tô vai me distrair a ponto de eu não conseguir ter uma análise bacana, a minha análise ser comprometida. Então, pensem, observem bastante sempre o ambiente de atuação de vocês. Terceiro, não fujam, não saiam, não ultrapassem os padrões de valores de vocês. Sabe, tenham muito cuidado com isso. Lembrem do que eu falei sobre a questão de reconhecimento, né? De que a mente de que vocês precisam limitar os passos de vocês para que vocês não se auto-boicotem, para que a mente de vocês não seguem a capacidade de planejamento e de análise de vocês. Quarto, reconhecimento do sentimento, que é a parte onde entra mais a questão de análise das emoções, etc. Sempre observe isso. E saibam, gente, isso é uma dica muito valiosa. Saibam também quando não operar. Ah, não, eu não vou operar hoje, então meu propósito não vai acontecer, eu não vou conseguir atingir meu propósito por um dia que eu fiquei sem operar. Mas talvez o que você perderia naquele dia por estar desequilibrado emocionalmente, por alguma coisa que aconteceu, vai ser muito maior, né, essa perda do que se caso você não tivesse ganhado nada. Então, sempre façam o reconhecimento de sentimento e tenham clareza de propósito.
São 5 chaves que são sucesso e eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês psicologicamente falando. Parabéns! Muito top, Stephanie. 16 pessoas na sala até agora. É sinal que a galera tá bastante vontade, né, de vencer mesmo. Uma vez que a gente fala que 90% é o psicológico, então parabéns aí todo mundo presente aí. Conte comigo, com a Stephanie, com a Adalto, com o Ítalo, com o Juliano, para a gente crescer realmente nesse negócio. Alguma palavra, Juliano? Bom, realmente, sem palavras, eu nunca tinha visualizado de uma maneira, de um parâmetro psicológico, né, sobre essa questão da questão da mente mestra, que se aborda no Napoleão Hill e outros livros. Muito bom, tá de parabéns aí, Stephanie. Me surpreendeu com o conteúdo, de verdade mesmo. Gostei demais. E agora, às 10 horas, né, vamos ter exatamente essa questão aí de mentalidade. Olha que coisa interessante aqui. Ó. Você falando aqui de visualização, esse aqui é um quadro dos meus sonhos. Eu tenho ele aqui, tenho ele frente e verso, e aqui que eu tenho algumas frases do tipo assim, ó, oportunidade lucrativa sempre vem no meu caminho. Eu enriqueço fazendo o que eu amo, né? Ou então, por exemplo, eu sou financeiramente livre, eu trabalho porque eu escolho trabalhar, não porque eu preciso. Sim, isso é muito do tipo assim. Coisas que reafirmam mesmo, né, o seu propósito. Isso é. Exatamente. A mente é minha, eu minto para ela do jeito que eu quiser. A mente visualizando desgraça, visualizando coisa pequena, onde pensar pequeno é você realizar, não é verdade? É. É isso aí. Esse é o grande detalhe. Então tá, gente, agradeço muito pela permanência de vocês, por terem me aturado falando tanto. Eu espero que tenha sido muito bacana. Eu estou disponível caso vocês precisem de alguma coisa, tá? Caso vocês também entendam, né, que tem uma necessidade ali psicológica, emocional, não só mais vinculada às operações, né, mas na vida geral de vocês, eu estou à disposição e eu espero poder ajudar vocês aí nesse propósito de terem uma vida financeira mais livre, né, serem bem-sucedidos, e eu tenho certeza que juntos nós vamos mais longe. Muito obrigada, boa noite a vocês e até a próxima aula.